Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Hoje nós temos o imenso prazer e a honra de receber a historiadora, doutora, professora, autora de mais de 50 livros, Mary Del Priore. Seja muito bem-vinda, Mary Del Priore. Uma grande honra receber você. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, como é de praxe, eu tenho que pedir a vocês que nos seguem, que compartilhem, que curtam, que se inscrevam no nosso canal, caso ainda não seja, para que a gente possa continuar promovendo esse tipo de trabalho que é voltado para a cultura, para os países de língua portuguesa e que nos encanta tanto levar mensagens boas até você. Muito prazer, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Mary Del Priore. Temos um amplo mundo para descortinar e trocar. Aliás, o bicentenário da independência vem mostrando que esse diálogo é necessário. Os historiadores portugueses deram uma contribuição imensa para nós entendermos que as independências, como elas vêm sendo tratadas pelos historiadores brasileiros, desde da primeira Inconfidência Mineira, elas tiveram uma escuta em Portugal, elas tiveram uma participação nas discussões da Revolução do Porto, e esse olhar português é fundamental para nós entendermos o que aconteceu no Brasil. Ah, que ótimo. Então, eu gostaria até de começar perguntando a você a que você atribui as causas da nossa independência em linhas gerais. Esse processo das independências, não é? Dos movimentos todos, e se você quiser já abordar o mito da transição pacífica, da independência pacífica, fique à vontade. Bom, há muitos, hoje em dia, com todas as interpretações, eu diria até que a efeméride da independência permitiu a centenas de historiadores se debruçarem sobre documentos inéditos. Vou dar apenas um exemplo. Recentemente, o historiador Niro Cavalcante descobriu em Portugal, ele é brasileiro, carioca, 3 documentos que revelam que no dia 1º de agosto de 1822, a independência já estava definida na mesa de Dom Pedro. Quer dizer, já sabia-se que essa independência far-se-ia. Nós sabemos também, a partir do estudo de historiadores portugueses, que desde 1818 não havia mais interesse de Portugal em continuar sendo a colônia de uma colônia. Então, eu diria que essa multiplicidade de visões vão se unir mais para frente, talvez, numa interpretação síntese. Que razões levaram à emancipação do Brasil? Obviamente, razões econômicas. O Brasil, nesse momento, estava drenando uma série de riquezas via Portugal para a Europa. Razões políticas, né? Futuro Dom Pedro I, aqui no Brasil, já sentia que pelo carinho que tinha da população, pela sua idade, seu novo casamento, ele estava criando uma família real, ele poderia ter um trono, talvez nas duas extremidades do Império Português, no Brasil e em Portugal. Então havia também, podemos pensar aí nessas ambições, podemos pensar nas ambições das elites brasileiras formadas em Coimbra, e muito influenciadas pelo pensamento liberal inglês e pela Revolução Francesa, que falavam, eu insisto, não em independência, mas em liberdade. A ideia era ter liberdade para poder comerciar como se quisesse, fazer os negócios que se quisesse, mandar localmente. Isso vai ser um problema, porque o Brasil vai demorar muito para se tornar uma nação, para se tornar um país único. Eu lembro que os ingleses se referiam de forma muito apropriada sobre o Brasil como Brazils, com S no final. Dom João VI se referia aos seus Brasis, porque havia todo o Grande Norte, né, que tinha uma relação específica com Portugal. E nós vamos ver que, à medida que o furor, digamos, o furacão da ideia emancipacionista vai tomando o Brasil, esse furacão vai sendo percebido de forma diversa. Na Bahia, a presença imensa de comerciantes portugueses, né, era contrária à emancipação do Brasil. Daí nós temos uma guerra sangrenta na Bahia.
Nós vamos ter uma guerra sangrenta no Piauí também, porque havia uma adesão a Portugal muito forte, inclusive da população, e nós vamos ter uma resistência muito forte no Maranhão. Havia também no Nordeste, em Pernambuco, a vontade de se tornar república, como repúblicas se tornaram, né, as colônias espanholas, e isso em total, digamos, não consonância com o projeto dessas elites de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que era fazer um império único. Então, sim, vai ser difícil. Nós temos todo um processo que começa no século XVIII. Nós vamos ter, sim, guerras sangrentas. A da Bahia, talvez a mais reveladora. Hoje, os estudos que são feitos na Bahia revelam, inclusive, os protagonistas das classes populares, escravos, alforriados, exércitos de negros, pretos, mulatos que participaram dessa guerra, mulheres que participaram dessas guerras, corpos pela praia, sangue, a cidade abandonada, fome. Nós vamos ver que os portugueses, quando Thomas Cochrane fecha a entrada da Bahia de Salvador, eles fogem porque eles estão famélicos, eles não têm mais, eles não são abastecidos pelo interior onde estavam muito ardilosamente os grandes engenhos de açúcar que deviam dinheiro aos comerciantes portugueses e que, portanto, queriam independência por outras razões. E nós vamos ver que vão se somando ali os interesses, quem queria, quem não queria, quem devia dinheiro, quem não devia dinheiro. E nós temos aí essa colcha de retalhos até hoje, que é o Brasil, né, que eu digo que essa colcha de retalhos está muito bem representada nos interesses particulares que nós encontramos, por exemplo, no Centrão, que é esse não partido, mas que é um partido que, infelizmente, governa o país. Muitas vezes há muito mito na independência do Brasil. E muitas vezes não se fala de homens e mulheres que foram importantes para a independência do Brasil e que, na realidade, são escondidos, praticamente. Eu gostava que falasse da verdade e do mito na independência do Brasil, o grito de Ipiranga, se foi algo de verdadeiro, se aquele quadro do Pedro Américo representa a verdade histórica, e que homens e mulheres foram muito importantes para a independência do Brasil. De fato, como toda história positivista, essa história que vem do século XIX, o século XIX e o Império vão construir a imagem de uma independência em cima da figura de Dom Pedro, da ação efetiva da arquiduquesa, depois imperatriz Leopoldina. Mitos vão ser criados em torno dos Andrada, o caso de José Bonifácio, de Andrade e Silva e seus irmãos. Então, há sim, até na própria ideia de constituição de uma nação, a necessidade de batalhas, de heróis. Nós sabemos que tudo isso faz parte. Eu lembro que os nossos símbolos, que são o selo brasileiro, é totalmente desconhecido no Brasil, é um assunto para filatelistas, né? A bandeira só é homenageada, enfim, periodicamente. Nós não temos mais o achamento da bandeira como tivemos até o período da ditadura militar, como um momento simbólico que representa, né, essa luta pela independência. O hino brasileiro é cantado, na maior parte das vezes, nos jogos de futebol contra países europeus. Então, eu diria que os nossos símbolos, o próprio brasão, né? Brasão posteriormente da República, é ignorado pela maior parte dos brasileiros. Os brasileiros ignoram os símbolos pátrios, né? E por isso conhecem muito mal aqueles que fizeram a sua história. Hoje, Henrique, o Brasil tem qualquer coisa como 40 e poucos pós-graduações de história, espalhados de norte a sul do Brasil. Isso quer dizer que no Acre, na Amazônia, no Piauí, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, esses pós-graduações estão descobrindo os protagonistas da independência. Vão surgindo os nomes que você jamais ouviu falar, né? Há mesmo uma crítica dentro da academia contra essa produção
de uma história neopositivista que quer descobrir novos heróis. Então, mulheres, uma vez que os estudos femininos hoje, feministas, de gênero, de relações entre mulheres, estão muito avançados, né? Toda uma grande constelação de mulheres das quais você nunca ouviu falar vai aparecendo como heroínas da independência, muitas vezes heroínas um pouco falsificadas pelo voluntarismo dos estudos de gênero. Eu vou dar apenas o exemplo da Maria Quitéria, que foi uma moça que, de fato, participou da Guerra da Independência, mas participou em 2 combates no Exército dos Periquitos, né? Ou então a história da Maria Firmina, né? Uma escrava alforriada que teria ali na ilha de Taparica, na frente de Salvador, conduzido uma rebelião de mulheres. Temos aí quase que um exército de Amazonas, né? Contra os portugueses. Nós vamos tendo, então, a criação dessas figuras, muitas vezes mitificadas. Mas é a memória, é importante manter. Tudo bem, faz parte. Eu acho que a memória tem que ser construída por todos, mas eu só lembro que há, inclusive, uma crítica feita dentro da universidade sobre a fabricação desses novos heróis. Agora, eu lembro, por exemplo, que há todo um grupo da sociedade brasileira. Eu lembro que os portugueses nos consideravam macacos, mulatos, né? Terra de macacos, mulatos, pretos e serpentes, né? Pelo menos como eles definiam aqui os brasileiros. Mas há um grupo que participou ativamente, que foi esse dos escravos, dos escravizados, que tanto lutaram contra Portugal, contra a favor de Portugal, dependendo do lado onde estavam os seus senhores. A esses escravos foi prometido liberdade. Por isso que eu digo que a palavra liberdade é mais importante do que a palavra independência. E é interessante que eles vão cobrar na justiça, né? Depois. Nós temos hoje estudos feitos sobre a história do Exército Brasileiro, muito interessantes, mostrando que esses escravizados, que inclusive sobem dentro da hierarquia militar, porque eles se destacam nas batalhas, eles sobem dentro dessa hierarquia, que eles vão à justiça depois cobrar a sua alforria, cobrar a sua liberdade. Então, nós sabemos que essas pessoas participaram, nós sabemos que nós vamos ter exércitos, inclusive, constituídos por pardos, e é importante lembrar que o Brasil não era só uma terra de senhores e escravos. Nós já temos, no início do século XIX, uma classe média parda, mulata, entre aspas, porque a gente não pode mais falar essa palavra, mas os documentos assim registram, né? De homens, enfim, de tradição afro-mestiça ou afrodescendente, que estão inseridos no sistema produtivo. Eles têm os seus negócios, são pequenos agricultores, são pequenos comerciantes, as mulheres, sobretudo, com as suas tendas, os seus negócios, né? Numa tradição africana que foi bem estudada, como as mulheres africanas trazem essa tradição do negócio para o Brasil, e se tornam elas donas de escravos, donas de propriedades, donas de joias que estão, inclusive, nos museus. Então, nós vemos que há também a participação dessa gente que eu digo está entre a Casa Grande e a Senzala e que é mal conhecida no Brasil, porque somos nós, esses são os macacos, né? Esses são os pardos que estão participando e cuja história não foi contada, porque desde 1988 os pós-graduações só estudam escravidão, dando a sensação de que o Brasil está separado entre brancos e pretos, o que não é verdade. O grande africanólogo Alberto da Costa e Silva, ele diz muito bem que nas gavetas, todos nós brasileiros temos uma avó cabocla, índia, preta, e é verdade. Se você pega, Henrique, o primeiro reinado e o segundo reinado, a elite brasileira é mestiça, O médico em cujas mãos Dom Pedro I morre é um afro-mestiço. O ginecologista de Dona Teresa Cristina é um mestiço. Os conselheiros de Dom Pedro I e Dom Pedro II são mestiços. Os amigos da princesa Isabel e do conde Dor que vêm para o exílio na Europa são mestiços, mas são mestiços mesmo,
são aquilo que os holandeses, onde eu moro uma parte do ano, chamam de café com leite, mas é gente, né, como diziam os ingleses, colorida, colored, né? Eles todos observam isso. Então, essa gente também é protagonista das lutas da independência, e nós agora vamos começar a estudar esses protagonistas. Curiosamente, eu por uma questão de bairrismo, porque eu sou de Cantanhede, a terra do Pedro Teixeira, que foi determinante para que o Brasil fosse português e que tivesse a extensão que teve. E, infelizmente, o Pedro Teixeira, que contribuiu muito, não só os bandeirantes, fala-se das bandeiras, mas não se fala de Pedro Teixeira, que teve uma importância, em meu entender, eu não sou propriamente historiador, sou um curioso da história, teve um papel muito importante na independência do Brasil, na definição dos limites do Brasil. E morreu no Pará, não é? Portanto, Portugal tem há uma ligação de Portugal à independência do Brasil. É curioso que à independência e às próprias dimensões, à própria dimensão, porque quando Pedro Teixeira chegou às fontes do Amazonas, no Equador, ele disse que aquilo era Portugal, e ao tempo Portugal estava sob o domínio espanhol, e ele disse que aquilo era Portugal, não era Espanha, era Portugal. Mas, Henrique, eu tenho certeza que quando nós reunirmos em enciclopédias, em obras coletivas, o que está sendo feito em Portugal e o que está sendo feito no Brasil, nós vamos ter uma nova dimensão da história de Portugal e da história do Brasil. Ao mesmo tempo, eu convido você a pensar um outro tema que está me preocupando particularmente, que é o fato das ciências humanas estarem se eclipsando em todo o mundo, as ciências sociais. Eu cheguei agora há pouco do exterior e a gente vê que revistas como essa que vocês fazem são cada vez mais raras, que as resenhas sobre os livros de história, antropologia, sociologia são cada vez mais raras, que os programas sobre literatura não incluem mais as ciências sociais, né? Então, esse estilhaçamento das ciências sociais, onde nós vemos se multiplicarem trabalhos, mas uma invisibilidade desses trabalhos, está nos fazendo caminhar, eu acho, numa direção muito ruim de não diálogo. Quer dizer, isso que vocês promovem... Perde-se o homem, perde-se o homem. Perde-se o essencial, perde-se o homem. E a ciência e a técnica devem estar ao serviço do homem. E, esquecendo-se as ciências humanas, perde-se o próprio homem. As ciências humanas têm o homem como essência. E você aponta alguma causa? Você tem alguma suspeita, alguma causa, algum estudo feito nesse sentido para justificar esse movimento? Eu acho que nós temos, eu acompanho muito o que está sendo feito no exterior. No Brasil não tenho condições de fazê-lo. Primeiro que eu trabalho muito com o século XIX, os meus assuntos são outros, a gente não pode também querer saber tudo. Mas eu acompanho muito o que está sendo feito no exterior. Eu acho que nós caminhamos visivelmente para uma sociedade onde a tecnologia, as redes, as telas, a imagem, a informação rápida, sem conteúdo, né, vai ficar cada vez mais forte. Eu acho que esse é um problema. Segundo problema, leitura. Né? As pessoas não leem mais, elas são letradas, mas o livro não é mais o suporte daquele conhecimento que tem que permanecer, porque as pessoas têm conhecimento, mas é aquele conhecimento que vai embora rapidamente, né? Acabei de receber uma mensagem, já esqueci. Então, esse suporte que a leitura dá, quer de ciências humanas, quer de literatura, eu acho que dentro da universidade a gente já vê que os alunos têm cada vez mais dificuldade de ler. Lorelai, 2 páginas já é terrível. Um livro, então, é praticamente impossível. Depois, os movimentos identitários também acabaram por enfraquecer e por dividir muito as ciências humanas. Fala-se nas universidades hoje aquilo que o grande historiador inglês que escreveu
Fazenda dos Animais, como é o nome dele? Deu um branco agora. Sim, aqui em Portugal, o título aqui em Portugal é O Triunfo dos Porcos. O Triunfo Ora, que, aliás, Jorge. É Jorge Orwell. Ele falava sempre em novilíngua, e parece que nas universidades nós hoje falamos uma novilíngua que o público geral não entende. Aquilo que está sendo discutido na universidade hoje, questões como intersexualidade, são questões que você não consegue oferecer como tema numa conversa para pessoas comuns que são pouco letradas. Então, o afastamento da universidade, a tecnologização do mundo, o comunitarismo e o identitarismo, tudo isso eu acho que vem solapando aquilo que está nos unindo hoje, aqui nós três, que é a vontade de fazer valer a literatura, a língua, a letra, a poesia, a história, né? Isso tudo eu vejo num desfazimento muito gradativo, venenoso, não sei exatamente onde nós vamos parar. Outro dia eu ouvi um filósofo dizer, eu achei interessante, né? Que o mais importante no mundo de hoje é nós sabermos criar empatia com a diferença, com aquilo que nós não conhecemos. Então, o imigrante, o refugiado, a pessoa que vem de uma situação, enfim, social muito diversa, muito infeliz, muito baixa, mas que ele não saberia criar empatia com aquilo que ele ainda não sabe o que vai ser, que é a nossa juventude. Nós não sabemos o que essa gente vai ser, né? Os jovens hoje é indecifrável, né? Eu tenho alunos que são professores, têm 30 anos ou 25 anos, e eles não entendem o que um adolescente de 15, 14 anos hoje está dizendo. Então, nós temos aí um gap geracional, temos um gap de valores, temos transformações muito rápidas, e a minha grande questão é como é que isso vai impactar as humanidades. Essa é a minha preocupação hoje. Talvez seja o momento da gente começar a rever os currículos, a grade básica das universidades, voltar mais para o humanismo, não é? Porque essa crítica já vem sendo feita há bastante tempo, até dentro por exemplo, até nas faculdades de medicina, que se domina tanto técnicas, mas se esqueceu o fator humano, não é? Porque você pode dominar perfeitamente a tecnologia, mas você tem que se lembrar que é um humano lidando com o outro, é um humano em relação ao outro. Eu não deixo, eu peço desculpa, mas não deixo de te interromper e lembrar aqui um cientista americano, Lewis Thomas, que escreveu muitos livros de divulgação científica, um deles, para mim, é apaixonante, A Medusa e o Caracol. E ele dizia que deveriam ensinar-se nas faculdades de medicina não só a filosofia, a literatura e o grego. O grego também. E ele chamava a atenção para a importância das ciências sociais, da literatura e da arte na própria formação dos médicos. Infelizmente é realmente isso que está a perder. Aliás, um grande português, um humanista extraordinário, o Abel Salazar, que era pintor, filósofo, cientista, médico, um grande médico, ele tinha uma frase extraordinária que é: o médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E vocês, em Portugal, têm um médico que é um dos imensos autores de literatura portuguesa, que foi perseguido por Salazar, que é o grande autor português, foi perseguido por Salazar, faz uma literatura extraordinária. Esqueço agora o nome dele, mas é justamente essa junção entre a medicina e humanidade. Foi o Abel Salazar, foi perseguido por Salazar, mas também o nosso prémio Nobel da Medicina, o prémio Nobel da Medicina, agora também... Damásio? Não, prémio Nobel da Medicina. Antônio Damásio também é muito... Sim, ele escreve muito, também é neurologista, não é? Imenso neurologista, fantástico. Fantástico, eu adoro. Livros dele são ótimos. Mas a ligação dele à filosofia
do Damásio, ele não se limita a ser cientista, ele tem uma ligação profunda à filosofia. E as obras dele sobre Descartes e sobre Spinoza são obras indispensáveis para quem queira saber, queira conhecer o homem, no fundo. Mary, eu podia já pegar o gancho disso daí? Eu queria saber de você se você acha que a escravatura teve um papel preponderante na imensa desigualdade social do Brasil, e porque é verdade ou é mito que os senhores de escravo é que receberam as indenizações e não os escravos. Havia alguém que foi indenizado por ter perdido a liberdade, Não, o racismo brasileiro ele se torna muito explícito no início da República Velha, porque nós recebemos um grupo grande de imigrantes, portugueses, inclusive, no final do século XIX, voltam os portugueses ao Brasil como imigrantes, mas muitos italianos, muitos espanhóis, muitos alemães, que vão se espalhando pelo Brasil, e o nível de alfabetização dessas pessoas era bastante elevado. Então, se nós pegarmos a história de São Paulo, por exemplo, São Paulo, a mão de obra da cafeicultura paulista sempre foi uma mão de obra livre de italianos e espanhóis, né? E os cafeicultores, obviamente, se beneficiando da geografia de São Paulo, que é um planalto com terras vulcânicas, eles não tinham necessidade de gente que precisasse subir montanha para tirar o café, como foi o caso do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, embora ele corra ao longo do rio, ele é um vale de morro de meia laranja, então exigia um trabalho físico, não podiam haver máquinas agrícolas operando ali. Já em São Paulo, eles ganharam muito dinheiro, levaram dinheiro para a cidade de São Paulo e lá se tornaram industriais, banqueiros, enfim, multiplicaram os seus negócios. E nós vimos a chegada, já nesses primeiros, no momento de industrialização têxtil em São Paulo, uma presença massiva de imigrantes italianos e espanhóis, e isso vai deixar o ex-escravizado em segundo plano, né? O ex-escravizado vai, então, pegar, digamos, aqueles empregos que os imigrantes não queriam ter. O mesmo processo na Europa hoje, né? A gente exatamente a mesma coisa na Europa. E junte-se a isso os primeiros grandes cânones racialistas que vão aparecer no bojo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? Nós temos aí uma série de teses racialistas que vão prosperar e que vão difundir o antissemitismo, que vão difundir uma série de problemas de perseguição racial na Europa, com eco no Brasil. Vão aparecer aqueles primeiros autores que, até por morar na Europa, é o caso do Paulo Prado, por exemplo, achavam que nós tínhamos que caminhar para uma miscigenação para melhorar a condição da nação brasileira. Mas nós vamos melhorar a raça, não é? Nós vamos ter o Gilberto Freire, que na mesma época reage, dizendo não, os africanos deram uma contribuição enorme para a cultura brasileira junto com os índios. É a tese do livro fundador dele, Casagrande Senzala. Durante o Império, volto a dizer, a circulação de afro-mestiços era muito grande na sociedade brasileira. Nós tivemos médicos, advogados, jornalistas, donos de fazendas, né? Nós tivemos essa presença muito forte. Então, eu diria que no século XIX, o preconceito era mais econômico do que racial, e esse preconceito vai se racializar no início do século XIX. Depois ele volta, é interessante porque a ditadura militar, inclusive, promoveu muito através das estatais e através de todo o projeto de infraestrutura que tinha para o Brasil, muitos afro-mestiços e afrodescendentes. Nós vamos ter aí uma presença marcante desses homens nas estatais brasileiras, no Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro sempre foi um elevador social para afro-mestiços e afrodescendentes.
nos anos 60. Né? Muitos intelectuais vão para os Estados Unidos e vão ter o primeiro contato com os movimentos antirraciais, antirracismo, Racismo, né? e trazem essas ideias para o Brasil. E hoje nós estamos vivendo novamente através de movimentos identitários, às vezes muito violentos, outras vezes eu acho bastante responsáveis, com compromissos de educação, de privilegiar. O Brasil, aliás, tem feito um esforço enorme através das cotas, né? Nós temos mais de 50% dos alunos das universidades federais que são cotistas e que são pardos ou negros, né? Então, nós temos feito, eu acho, um esforço muito grande. Mas eu acho, Lorelei, que para preconceito racial, racismo é um problema que a gente sabe, o próprio Achille Mbembe, que é aquele grande filósofo ganeense, ele diz que é um problema transhistórico, ele atravessa a história em todas as suas culturas. Então, nós temos que lutar contra o preconceito racial. E a luta contra o preconceito, a meu ver, ela se dá em duas frentes. Pela lei, prisão, multa, prisão, que botar a pessoa na cadeia, né? E a segunda coisa, educação. A professora e a mãe. Se a mãe é racista, o filho será racista. Se a professora é racista, o aluno será racista. Então, eu acho que nós temos mecanismos de lutar contra isso. Eu acho que o Brasil vem fazendo um esforço. Nas universidades, essa questão tomou muito vulto, nós temos muitos, por exemplo, nos debates da independência, eu ouvi outro dia de um colega, né, que nós tivemos uma historiografia identitária, que é justamente essa historiografia que coloca à frente os heróis negros das guerras, sobretudo no Nordeste, que foram muitos, né? Eu mesmo, quando trabalhei esse meu último livro, Aonde Estão Eles, em que eu faço um grande panorama de negros e mestiços que venceram o preconceito racial, há vários generais negros que tiveram uma presença extremamente marcante, não só nas lutas da independência, como também nas guerras regenciais, né? Um dos presidentes do Rio Grande do Sul na Revolução Farroupilha era um mestiço, era um afro-mestiço, um caboclo, um mulato. Então, essas pessoas existem, né? Hoje há um foco sobre elas, é uma forma de valorizar a sua presença, né? E eu acho isso de uma grande importância, acho que nós estamos avançando bem nesse sentido. Agora, como é que isso chega na população? Se as pessoas estão lendo histórias, se interessando, a gente sabe que o interesse é muito pequeno. Mas a gente tem um fenômeno estranho, porque nós temos negros racistas, né? Temos negros neonazis com comportamentos, com suásticas tatuadas. É um negócio meio, um ponto bem fora da curva, não é? É um momento estranho, porque passa como liberdade de opinião, não passa como... Não é estranho isso? Como é que você está vendo isso? A gente esquece que a história consagra 3 genocídios. O genocídio contra os judeus, o genocídio contra os armênios e o genocídio dos tutsis contra os hutus contra os tutsis. Então, a gente sabe que existe também formas de racismo na África subsaariana, na África do Norte, né? O fundador do Partido Negro brasileiro era monarquista, e gostava das teses nazistas. Então, isso é o homem, é a humanidade, né, na sua complexidade. Nas suas grandezas e nas suas misérias. Mas há uma coisa, a Lorelei falou da escravatura, mas haverá o atraso do Brasil, o atraso económico, a não industrialização tardia, tem alguma relação com a escravatura? A elite que apoiou o Império era uma elite escravista. Aliás, uma das teses é de que a independência, de que o Brasil só ficou unido, né, depois do grito, depois do berro, do que você quiser, porque havia escravidões, eu lembro sempre,
de norte a sul. A escravidão da cana era diferente da do café, que era diferente da do ouro, que era diferente da tropa. Essas escravidões no Brasil, eu lembro sempre, foi o país que mais alforriou na história das Américas, permitiu alforrias e mobilidade dentro do próprio Brasil. Mas o império cai, Henrique. Uma das acusações que é feita ao imperador e, enfim, à política imperial é de que o Brasil não estava industrializado. Nós tínhamos um atraso fenomenal em relação a outros países. O Brasil praticamente não tinha indústria. As grandes propriedades minaram a possibilidade dos pequenos agricultores prosperarem, né? Nós importávamos todo tipo de produto da Inglaterra, sobretudo, desde a independência. O Brasil ficou muito dependente da indústria inglesa e depois da Primeira Guerra Mundial da indústria americana. Então, tudo isso fez com que o Brasil não se industrializasse. O Brasil começa a se industrializar nos anos 20 e 30, primeiro sob a ditadura de Vargas. Depois, sob a ditadura militar, novo surto econômico de prosperidade, com a criação de infraestrutura, hidrelétricas, estradas. Não estou defendendo, pelo amor de Deus, a ditadura, não me entendam mal, estou me referindo a fatos históricos. Houve um crescimento, os historiadores, inclusive, falam sempre, né, dos anos de chumbo, tortura, morte, perseguição à esquerda, com os anos dourados da economia. Nós tivemos essa conjunção nessa época. Mas aí realmente houve uma industrialização, houve um pulo na economia do país. Depois o Brasil foi afetado pelas crises do petróleo, né, pelas crises internas, dívida interna, o problema da educação, Henrique, que nunca foi resolvido, né? O Brasil nunca valorizou a educação, mas veja bem, não são só os governantes, a população também, né? Eu digo sempre que nós botamos 2 milhões de pessoas na rua na época do carnaval, mas não botamos 2.000 pessoas na rua pelo salário do professor, pela escola pública, né? Pela melhoria do edifício da escola, pela biblioteca. Quer dizer, o Brasil é esse país, eu disse isso no meu livro, Histórias da Gente Brasileira, onde não há cidadãos, há só consumidores. Se você promete a um brasileiro que ele vai ganhar mais e que ele vai poder comprar uma televisão nova, ele vota em você. Quer dizer, essa coisa do consumo que nós adquirimos, sobretudo nos anos 70, 80, que foi a época também dos anos de glória na Europa, né? A economia crescendo no mundo todo, Brasil crescendo, supermercado que não existia, shopping center que não existia, explosão urbana, prédios imensos, as cidades todas crescendo. Isso tudo transformou o brasileiro, que estava saindo da ditadura, não um cidadão interessado em pensar política, ao contrário, querendo apagar a política da vida, né? Mas num consumidor. O problema nosso hoje é esse. Mas o Brasil tem um problema enorme, que é um país de imensa riqueza e, simultaneamente, de imensa miséria. A desigualdade social é gigante, não é? Nós temos quase que um sistema de castas, não é? E qual a origem de tanta desigualdade e se as elites têm algum interesse em combater as elites, e preocupa muito as classes médias. As classes médias que se acham mostram algum interesse em combater essa desigualdade. Eu volto a dizer, se elas tivessem um compromisso com a educação de todos, se a patroa tivesse um compromisso com a educação dos filhos da empregada que ela paga, nós teríamos uma outra fisionomia nesse país, né? As pessoas se sentiriam concernidas por projetos coletivos. O que falta no Brasil, Henrique, desde sempre, é um projeto coletivo que faça o Brasil se pensar como coletivo. Mas se você olhar o Brasil, ele continua a mesma colcha de retalhos lá da época da independência, com interesses muito centralizados, né? Eu nem chamo essa gente de elite, para mim são grupos de poder que se apossaram do Estado, conseguem se reeleger pelos mecanismos mais corruptos que você possa imaginar, né? Mas com interesses muito diversos. Eu acho que essa excessiva diversidade de interesses faz com que não hajam projetos coletivos. E o único projeto
coletivo que devia interessar hoje ao Brasil é educação. Nós vamos perder aí 2 ou 3 gerações enquanto o Brasil não se educar completamente. Mas parece que o Brasil, em vez de educação, investiu nas armas e investe na religião. A religião... Era a minha pergunta, inclusive, o papel da religião, da religiosidade do brasileiro nesse processo todo. E quem sabe, o papel dos militares juntamente com que agora, inclusive, está muito flagrante, não é? Nesse momento histórico que estamos vivendo. Eu não saberia dizer qual a ligação entre militares e igreja, mas nós tivemos, de fato, um crescimento muito grande das igrejas pentecostais, evangélicas no Brasil, curiosamente, a partir dos anos de Jimmy Carter, como presidente dos Estados Unidos, que achou que combater o comunismo seria incentivar e dar dinheiro para a multiplicação dessas igrejas nos países pobres. Eu lembro que isso é uma coisa que normalmente é esquecida. Foi um momento em que a Igreja Católica estava, digamos, reagindo, primeiro à sua participação no governo militar, que foi muito contestada. Depois, quando começaram as torturas, aí a Igreja Católica teve um papel importantíssimo de denunciar as torturas, denunciar os presos políticos, mas aí já era tarde, né? Uma parte da população já havia se afastado da Igreja Católica. Eu lembro também que os movimentos de esquerda dentro da Igreja Católica afastaram a Igreja Católica das classes médias, que são muito conservadoras, né? As classes médias brasileiras, volto a dizer, é uma classe de consumidor, quer viajar, quer ir para a Disney, quer comprar carro novo. Então, uma igreja que falava de igualdade, que falava de miséria, não interessava as classes médias. Depois, o vácuo entre o poder e a população pobre, essa população que está, como disse o Henrique, mergulhada na desigualdade. O governo do Lula corrigiu em parte, o Lula fez um esforço enorme, quer dizer, já o Fernando Henrique, com aquele projeto da Bolsa Família, que era da Ruth Cardoso, mulher dele, deu um passo à frente. Depois o governo Lula, que também foi bafejado por uma onda muito positiva de economia mundial, pôde fazer mais. E depois o governo Dilma, infelizmente, optou por programas econômicos desastrosos, enterrou o Brasil, e o governo Bolsonaro é um desastre maior, porque nós temos aí um problema econômico somado a um problema moral. Nós temos um presidente que é amoral, que é um indivíduo que não representa uma parcela importante de pessoas minimamente letradas nesse país, com seu jargão, com a sua atitude, com a sua violência, né? A sua violência contra as mulheres, a sua violência verbal, é uma vergonha. Eu tenho vergonha de ser brasileira quando eu estou fora do Brasil. Eu luto pelo meu país, sou professora, dou aula, mas eu tenho muita vergonha de ser brasileira. Então, nós temos esse problema que é um problema de séculos, Henrique, e eu acho que nós vamos demorar mais 2 ou 3 gerações para corrigir isso, enquanto a população não assumir a sua parte. Os brasileiros têm que entender que eles têm que fazer a parte deles, e eles estão muito preocupados em viajar, em tirar férias, como a França, né? A França não consegue passar sem férias, né? A França está naufragando, a economia está indo para o brejo, mas eles precisam sair de férias. O brasileiro está, eu acho que um pouco copiando esse modelo, porque os problemas sociais não são assumidos pelos brasileiros como um coletivo. Eles não colocam isso como uma prioridade na vida deles como cidadãos. Então, nós vamos ter que esperar mais, quem sabe, 200 anos para a gente festejar a nossa liberdade, independência, igualdade, fraternidade, os ideais. A gente ainda vai levar mais 200 anos para conseguir? O Brasil continuará sendo um país do futuro? Continuará sendo. Mas alguém já disse que o Brasil tem um grande passado pela frente. Ele será um país do futuro quando ele resolver o passado, né? Senão vai continuar nisso mesmo. É verdade. Então, Mary, nós já tomamos muito do seu tempo. Nossa, eu agradeço imensamente por você nos dar essa oportunidade de conversar com você, de trazer para Portugal
o seu conteúdo para que a gente possa, quem sabe, com essa nação amiga, desenvolver projetos e, quem sabe, nos ajudar mutuamente. Apesar de eu interrompo significativamente, o presidente de Portugal foi o único presidente estrangeiro a estar no dia 7 presente nas comemorações da independência. E foi humilhado pelo presidente Bolsonaro, que não recebeu a altura de qualquer, como dizer, mínima educação, mínima civilização. Francamente, eu peço desculpas aos portugueses, aproveitando que esse é um programa de rádio, porque foi horrível, foi um vexame, o que foi feito também com o coração de Dom Pedro, que veio do Porto para cá, o descaso total com o processo do bicentenário, é vergonhoso, eu peço desculpas, eu me sinto envergonhada, eu passo cinzas na cabeça e peço desculpas a cada irmão português que esteja nos ouvindo, foi horroroso. Mas a ligação, o afeto dos portugueses ao Brasil e aos brasileiros é maior do que todas essas ofensas. Felizmente, ultrapassa, aliás, como o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que é um intelectual, que é exatamente, tem o perfil contrário ao atual presidente do Brasil, e como intelectual ele compreende, e disse-o claramente, que as relações de fraternidade, de carinho entre os dois povos são muito maiores do que este tipo de episódios lamentáveis. Mesmo. A nossa sorte é que eles são magnânimos, eles superam isso. A gente é que morre de vergonha, não é? É verdade, Manuela, é isso mesmo. De matar de vergonha. Até o próximo programa Enfoque pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. Enfoque. A lusofonia em foco.